Estamos aqui no Quem Faz Lá de hoje, diretamente de Orlando, de um estúdio do nosso querido amigo, junto com uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, que é o Alex Passos. Prazer meu demais conhecer, tá demais estar aqui com você. E assim, agora invertido, né? Porque sempre você entrevistando todo mundo. Pois é. E eu te entrevistando agora, eu tô nervosa nessa entrevista, viu? Imagina, eu que tô aqui tenso. Uma mulher incrível como você, o nosso cinegrafista Kedman, que maravilhoso. Bom demais estar com você aqui, Carol. Muito bom também, Alex. Alex, a gente está criando esse quadro, podcast, né? Sim. Que é para mostrar brasileiros que estão fora do Brasil, sim, fazendo a diferença, que tiveram a coragem de sair do seu próprio país e vir fazer uma história aqui nos Estados Unidos. A gente vai entrevistar a gente na China também, Europa. Então, vão ter várias temporadas legais aí que a gente vai trazer. E nesse contexto todo, Alex, a gente quer contar essas histórias. Então, eu quero começar pelo começo. Quem é o Alex Passos? Cara, o Alex Passos é um cara extremamente improvável. Filho de um casal muito simples, que teve uma infância muito básica, que teve o mínimo da condição de estrutura, vamos dizer assim, financeira, mas o máximo de amor que eu acho que eu poderia ter tido. Fui muito amado pelos meus pais, pela minha família. A minha mãe, uma mulher de muita fé, uma cristã que me fez herdar uma paixão absurda por Jesus Cristo e pela fé mesmo, a fé nas pessoas, a fé em Deus que se sacrificou por nós. Então, eu herdei da minha mãe essa paixão pela fé e herdei do meu pai a paixão pela arte, a paixão de ser um cara de pau, de falar de tudo com todos sem timidez. Meu pai sempre foi um cara muito engraçado, muito extrovertido, e com isso a minha família sempre gostou dessa coisa de comunicação, de fotografia, de vídeo, quando isso não era comum como é hoje. Hoje o celular virou uma câmera, todo mundo é câmera e todo mundo faz tudo. Não, eu estou falando de 1988, quando eu tinha 15 anos, eu fui trabalhar com meu tio, que já mexia com fotografia, com vídeo, e ali eu comecei minha vida no audiovisual. Eu tinha 15 anos de idade, né? Em 88, imagina. Tem muito tempo isso. E aí as coisas foram crescendo, comecei a trabalhar em TV, e depois eu comecei a me tornar um apresentador de TV, e depois eu comecei a dirigir alguns videoclipes, aí eu comecei a trabalhar muito na minha área, né? Que é o mercado gospel. A música gospel começou a crescer muito, e nesse crescimento da música gospel, eu comecei a crescer também com um programa de TV que eu tinha em Belo Horizonte, que chamava Balaio. E foi crescendo junto. E eu comecei a me tornar amigo dos artistas gospel. O André Valadão, o Fernandinho, Diante do Trono, grandes nomes. Lançamos um projeto que é o Thales Soberto, que é um artista muito conhecido hoje na América Latina, aqui nos Estados Unidos. Depois eu criei um projeto chamado Preto no Branco, que hoje é um recorde. A música Ninguém Explica a Deus, ela está batendo quase 1 bilhão de visualizações. Nossa. É um número muito expressivo. Ano passado nós ganhamos o Grammy com um projeto com o Thales e com uma banda de crianças que a gente gravou no Circo Patati Patatá. E aí minha vida foi desenvolvendo ao longo desses anos, principalmente na área musical gospel. Incrível, Alex. E Alex, gente, a gente tá falando com alguém que ganhou um Grammy. Olha isso, que absurdo, né? Que sensacional. Deus é bom. Deus é maravilhoso, mas você também, é muito bom mas também de um Grammy com o Thales Soberto não é muito difícil, não. Maravilhoso. Mas ele é genial. Toda a produção também. Deus demais, é Deus, cara. É o lance da fé que eu te falo, sim, né? Sim, A gente acredita no trabalho, mas eu também acredito nesse dom divino, porque por isso que eu comecei falando quem que é o Alex, um cara improvável. Porque eu não estudei, Carol. Eu não tive oportunidade. Aliás, não vou jogar culpa de oportunidade, não. Talvez eu tenha tido. Mas, como a infância era muito simples, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu já não gostava de estudar mesmo. Aliás, Rosê, no passado não gostava. Eu odeio estudar até hoje. Infelizmente, isso me atrapalhou muito. Mas, em compensação, o tanto que eu não gostava de estudar, eu gostava muito de trabalhar. Então, uma coisa compensou na outra. Porque o cara que não gosta de estudar também não gosta de trabalhar, meu irmão, aí é complicado. Aí tem que ser filho de milionário, senão não tem jeito, não. Mas eu trabalhava muito, então uma coisa compensou a outra. Mas eu realmente, eu vejo as coisas que a gente faz, eu falo, mano, como é que eu faço isso, cara? Porque eu não estudei isso. Eu falei, cara, não tem jeito. E aí eu vejo a graça de Deus mesmo. Sensacional. E Alex, o que você faz aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos eu tenho um podcast com meu irmão, que é muito divertido. E eu também trabalho... Inclusive eu participei, viu, gente? É divertido mesmo. Muito legal, é muito divertido. E também eu continuo atendendo, por exemplo, tem um artista no gospel
um dos maiores, chama Fernandinho. Então eu faço todas as produções dele. E aqui nos Estados Unidos a gente montou uma gravadora chamada Asa. Então foi lançada agora em 2025. Nós estamos com vários projetos. Talvez o mais conhecido da turma aí é a Baby do Brasil, que é muito famosa. E alguns outros artistas que a gente está começando no mercado, na linha sertaneja, no trap, na música pentecostal. Então a gente está criando aqui agora uma estrutura artística que leve para as famílias um conteúdo cristão. Sensacional. E para vocês que querem ver o podcast do Alex, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês também, mas é o podcast do Balaio. Podcast do Balaio. Vocês não pediram, mas nós criamos mesmo assim, né, Alex? Ainda ninguém pede, ninguém assiste também. Se você for assistir, talvez vão ser os primeiros, mas é um podcast legal, porque apesar dele ser cristão, ele é meio mongoloide, assim, entendeu? Então, eu não sei quem é mais doido, a gente ou quem vem, tem coragem de vir com você. Então, é um podcast muito descontraído, que a gente fala abertamente de tudo que precisa ser dito, né? Sem a algema religiosa. Normalmente, as coisas muito religiosas, as pessoas têm uma máscara, têm uma preocupação com a mídia, de estarem politicamente corretas. A gente não tem muita preocupação com isso, não. Então, é um podcast divertido, que a gente fala de tudo, do dia a dia, e com pessoas incríveis. O podcast é convidado, né? Vale a pena. É muito legal, vale a pena. Exatamente. Alex, como que foi essa trajetória? Como você fez essa escolha de deixar o Brasil e vir aqui para a América? Como que foi essa transição e o que fez você fazer isso? Vou te falar uma coisa, Carol. Para entender essa nossa conversa, a pessoa ela tem que ter um pouquinho de fé. Porque, como eu te disse, a minha vida é muito costurada nessa pauta. Porque eu herdei isso da minha mãe. Minha mãe, desde criança, me ensinou muito essa conexão divina que a gente tem. E eu acho que na vida, uma coisa que eu aprendi também, que a gente tem uma missão. A gente não veio... Imagina, a gente vir só viver, trabalhar, tentar ganhar dinheiro, alguns conseguem, outros não, morreu e deixou tudo aí, e passou e virou semente. Eu acho que a gente tem uma missão, um legado para deixar e um motivo para viver, de fazer um mundo melhor. A gente pode ter duas posições no mundo, ficar só criticando as pessoas, criticando a sociedade, criticando a política, criticando a família, criticando o governo, e não fazer nada. Ou você pode tentar mudar o mundo. Eu não tenho condições de mudar o mundo, mas talvez eu consiga mudar meu quarteirão, consigo mudar dentro da minha casa, consigo mudar dentro da minha família. E eu acredito, de fato, que a qualidade do que eu faço veio de um dom divino mesmo. Então eu sinto a responsabilidade de devolver isso. Quer dizer, se eu parto do princípio que tudo que eu faço foi um dom de Deus, eu quero tentar retribuir a Ele como gratidão, cara. Como que eu posso te devolver isso que você me deu? Usando o que você me deu para levar o bem para as pessoas. Então, os trabalhos que normalmente eu faço, eles são menos religiosos, mas trazem valores da família, valores... Essência mesmo, de caráter. Porque a Bíblia, se você seguir a Bíblia, você não precisa nem seguir pela fé. Siga com o manual de vida. Se a pessoa seguir com o manual de vida, é bem provável que ela vai ser uma pessoa bem-sucedida. Quando eu falo bem-sucedida, não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando em todos os aspectos, como casamento, como pai, como filho, como empresário. A Bíblia é um livro muito sábio. Mesmo que você não acredita em Deus, então esquece Deus, esquece Jesus e lê a Bíblia no contexto de ensinos de caráter. Você vai ver que é um livro muito interessante. É um livro de autoajuda. Você pode ver isso como um livro de autoajuda se quiser. Então, porque a resposta que eu vou dar, nem meus amigos que são cristãos às vezes entendem. Mas a minha vida no Brasil estava maravilhosa, tudo lindo. Eu estava chegando, na minha opinião, zerando o jogo, considerando de onde eu vim, onde eu estava chegando. Mas eu e minha esposa começamos a sentir uma direção, acreditamos, né? Uma direção divina de que tínhamos uma missão aqui. Deus começou a nos direcionar. Aí você fala assim, tá nos assistindo, né? Como assim, velho? Deus, na sua plenitude, ele vai perder tempo de falar com você, vai para os Estados Unidos? Então, ele faz isso. É isso que é impressionante. Eu acredito num Deus que ele conversa com cada um e trata cada um individualmente. É por isso que eu não gosto da religião. Porque a religião, ela coloca todo mundo numa forma, igual uma forma de gelo. Você bota o gelo ali e faz tudo igual. Não é igual. Nós não somos iguais. Você é de um jeito, seu marido é do jeito, eu sou do jeito, o vizinho é do jeito, cada um é de um jeito. E Deus é tão maravilhoso que ele fez todos de forma diferente. E ele sabe lidar com cada um. Eu tenho 2 filhos. Os meus filhos são completamente diferentes do outro, mas é completamente mesmo. E eu não posso tratar um igual ao outro. Eu posso amar, os direitos são iguais, mas a forma de comunicar, eu não vou comunicar igual.
Porque eu tenho um filho que entende de uma linguagem, o outro filho entende de outra. Então, assim, não é porque você aqui criou tudo igual. Cara, talvez você está fazendo uma bobagem, criando igual. Você tem que ter os valores iguais, mas a forma de ensinar os valores, cada filho assimila de um jeito. Existem várias linguagens de amor. Tem um filho que a linguagem de amor é o presente, outro filho a linguagem de amor é o toque. E aí você tem que saber. Então Deus, ele conhece cada um de nós. E nos conhecendo, ele começou a nos dar alguns sinais. Inclusive, um dos sinais tem a ver com a G-Migration. Eu e minha esposa estávamos num passeio em Cancún, e tinham vários casais de amigos. A gente estava comemorando 20 anos de casamento de um amigo em comum. E chegando lá, eu encontrei com a Leda e o Rodrigo, que são da G-Migration. E lá eles me perguntaram, cara, você não tem, já sabia dos meus trabalhos no Brasil, você não tem interesse de ir para os Estados Unidos? Nós trabalhamos com essa questão do green card e tudo. E aí eu falei, cara, a gente já pensou nisso, mas sentimos um apontamento para lá, mas não tem nada ainda. Aí eles viraram para mim e falaram assim, cara, sentimos no coração. Deus nos incomodou, você vê, aí é outra linguagem que tem com eles lá, de presentear vocês com todo o processo do green card. Ali foi um primeiro sinal. Tiveram outros. E claríssimo, inclusive, né? Aí eu olhei pra minha esposa e falei, como assim, velho? Hoje são grandes amigos, na época não eram ainda. Eu falei, Carla, eu acho que é uma confirmação desse apontamento que a gente está tendo. Então a nossa vinda para cá, e depois tiveram outras coisas que nos fizeram entender que realmente, eu inclusive comecei a resistir, porque estava muito cômodo para mim no Brasil, estava muito bom lá. Eu nem queria vir, porque a gente já vinha com os filhos para passear, para tirar férias e tudo. E aí eu tenho que espiar. Fique à vontade. Alarme falso. E aí a gente resolveu, então, a vir para cá mesmo. E largamos tudo. Sabe que eu te conheci num momento, não sei se você vai lembrar disso, quando a Leda foi ser entrevistada por você, Sim. lá na Lagoinha, né? Sim. E aí eu tava lá e eu lembro que você encontrou, eles abraçou e falou assim, gente, eu não sei o que eu vim fazer nesse país, mas eu sei que Deus tem algo muito grande para mim. Mas eu tô aqui tentando descobrir isso. É isso mesmo. E eu lembro, e aquilo me marcou muito. Eu falei assim, gente, ele mudou toda a vida dele e ele tá aqui para descobrir isso. Ele tá aqui para entender isso. Que coisa forte essa questão com Deus, né? Eu achei sensacional. É uma loucura, né? Aí você fala assim, você é doido? Você largou tudo, vendeu suas coisas, largou seus trabalhos, seus clientes aqui e foi para os Estados Unidos com 2 filhos, você já com 50 anos, com 2 filhos, uma mulher, e sem nenhum plano. Não tinha um negócio. É isso que eu fiz. Você é doido, né, cara? Você é coisa de doido, você é irresponsável. Eu falei, eu acho que sou mesmo. Porque eu acho que é loucura mesmo. Aí você fala assim, mas e aí, você arrependeu? Não. Tá dando certo? Tá. Tá tranquilo? Lógico que não. Tá difícil pra caramba. E eu já me perguntei várias vezes, Carol, estando aqui, aí começa os perrengues. O primeiro ano foi maravilhoso. Tem 1 ano e meio que eu tô aqui. O primeiro ano foi maravilhoso. E o segundo ano começou a ficar muito difícil. E aí, óbvio que toda hora que aperta muito, meu primeiro pensamento é, mano do céu, o que eu tô fazendo aqui? Aqui é muito bom, vou voltar pro Brasil. O Brasil é meu país, cara. É o país que eu criei o meu mercado, eu tenho um mercado lá, eu tenho um nome lá naquele lugar. Eu vou para lá. E sempre quando vem esse sentimento, acontece outro apontamento que eu creio que é divino, que nos mostra que realmente tem um propósito aqui. Inclusive do nosso green card, saiu. Sim. Agora recentemente. E muito rápido, inclusive. Muito rápido. A G-Migration. A G-Migration é demais. Então é impressionante, Carol. Eu sei que é loucura para muita gente que está nos assistindo. Eles falam assim, cara, que loucura, esses crentes têm essas conversas. Eu entendo isso. E não te culpo também por pensar assim. Mas é a minha verdade. Eu poderia aqui inventar 1000 coisas. Não, vim para montar uma gravadora, para não sei o quê, mas não tem muito o que falar. Você veio por Deus, realmente. Não, sensacional, Alex. Eu acredito muito nisso, viu? Acredito demais nessas coisas. Quando Deus fala com a gente, é uma coisa que a gente não consegue explicar. Sim. E a gente tem que simplesmente fazer, porque é aquilo que Deus quer para nossa vida, né? Então eu acredito mesmo nisso que você está trazendo, porque eu já vivi coisas assim de não entender, né? E eu tenho sentido também essas direções, viu? Assim, será que é Estados Unidos? Será que eu estou entendendo certo? Né? Então tem várias coisas também acontecendo comigo nesse momento. Sim. E Alex, quando você chegou aqui, né? Você lidou com vários brasileiros em vários cenários diferentes.
E você é uma pessoa que faz amizade muito fácil, né? Você se conecta muito fácil com as pessoas. E eu queria que você me dissesse o que você viu de característica nesses brasileiros que cresceram aqui realmente nos Estados Unidos, e até mesmo em você, que você fala, isso brasileiro é muito bom mesmo, e são essas características que fazem o brasileiro vir para os Estados Unidos e fazer a diferença aqui. É tão interessante, quando eu cheguei, o que eu mais escutava de algumas pessoas é, cara, cuidado, a comunidade brasileira aqui, bicho, é terrível. Mano, aqui é um puxando o tapete do outro. E todo mundo queria me convencer de que não se abre tanto, sempre vai ter algum interesse, todo mundo quer tirar algo de você e tal. E sempre algumas pessoas tentavam me convencer desse lado negativo e tal. E eu acabei me conectando com pessoas, como todo lugar, gente, boas e ruins. Sim. Eu vi tanta gente incrível, tanta gente maravilhosa, tanta gente que estendeu a mão. Eu falei, mano, é engraçado, né? Você tem que criar o seu ecossistema também. Você tem que definir com quem você anda, quais são as pessoas. E eu conheci pessoas incríveis. Eu acho que o brasileiro que está aqui, por melhor que a vida deles esteja, tem brasileiros aqui que passam perrengue, que vieram para fazer serviços mais braçais, mais complicados mesmo. E tem brasileiros que estão aqui como empresários e que vivem muito bem. Eu tenho amigos aqui que lutam muito, que fazem trabalhos bem simples e de uma remuneração razoável e de muito trabalho e esforço. E conheço pessoas que são milionárias, que vivem aqui de forma confortável. Então tem de todo tipo. Mas o que eu vejo em todas elas, desde a que vive confortável e vive de forma mais difícil, todas deixaram a família, deixaram os amigos, deixaram as raízes. Tiveram essa coragem. Isso é difícil, cara. O melhor que seja, que é maravilhoso. Mas você foi criado num contexto cultural que você sente falta de coisas bobas, velho. De pegar uma estrada aqui, viajar e parar num copo sujo, comer um pão com linguiça na estrada. Não, mas que idiota. Cara, é idiota, mas aqui não tem. E você criou esse hábito, coisa simples, de ir no boteco ali na esquina tomar uma cerveja e comer um torresmo. E ver um samba. Ah, mas isso é coisa boba, mas aqui não tem. Para quem gosta, isso fez parte da infância e tudo, né? O brasileiro tem muita coisa de receber, e você tá domingo é churrasco. Aqui não tem essas coisas. Então muda, tem outras coisas que são boas que o Brasil também não tem. Então eu vejo que a primeira coisa é essa coragem mesmo. E por mais que as pessoas gostem daqui, sempre vai estar faltando um pedaço, que é a nossa forma de viver. A não ser quem já veio para cá ainda criança, óbvio. Um adolescente, muitas pessoas que vieram, filhos crianças que cresceram com o hábito americano, não tem essa diferença. Agora, um cara como eu, que veio para cá já com 50 anos, eu vivi 50 anos numa cultura diferente, tem 1 ano e meio que eu estou aqui. Então é complicado. Então isso é uma coisa que eu vejo, essa garra, essa vontade. E o brasileiro tem uma coisa que poucas pessoas têm. É o jeitinho brasileiro mesmo, da simpatia, né? Da comunicação, acolhedor, calorosa. O brasileiro é maravilhoso, cara. O brasileiro é um povo incrível. Eu acho que essa simpatia do brasileiro... Agora, isso também define muito regiões aqui dos Estados Unidos. Tem regiões que tem uns brasileiros mais frescos, mais metidos, mais besta. E tem uma região que tem os brasileiros mais peão também, mais arregaçados, que eu acho que são os melhores, que às vezes os que mais sofrem são os mais de boa, velho. Os que mais sofrem são os que mais dão risada, que mais se diverte. E como todos os setores, em todos os lugares, tem todo tipo. Mas, no geral, eu acho que aqui é bacana. E aqui e nós moramos em Orlando, por exemplo, que se mistura muito o brasileiro que mora com o brasileiro que vem passear. E que é um lugar que gira isso aí, né? Então, eu acho maravilhoso. A criatividade do brasileiro, a competência do brasileiro. O brasileiro, quando vem para cá e ele é excelente no que faz, é que ele voa. Porque aqui é um país de oportunidade, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante, por exemplo, eu falei com você que eu não estudei. Eu não completei nem o ensino médio. Então, eu não tenho estudo. Eu sou um cara sem estudo nenhum. Você fala assim, você se arrepende de ter estudado? Cara, eu dei a sorte da vida de ter me dado oportunidades que o fato de eu ter estudado não me atrapalhou. Não sinto falta de ter estudado. Agora, eu me arrependo muito de uma coisa, não ter feito inglês. Aí eu queria dar uma dica a você, que normalmente a garotada mais jovem hoje, já fala inglês. Hoje em dia é muito comum, por causa da internet, né? Jogos, videogame. O meu filho mais velho, que chegou aqui com 16, hoje está com 18, ele chegou falando fluente. A gente colocou ele sempre em escola de inglês, mas o que mais fez ele aprender inglês é o YouTube e jogo de videogame. Lógico, a criança de hoje já tem essa tendência. Mas você que é 30 a mais aí, 40 a mais, que ainda não estudou inglês, se tiver oportunidade, cara, estuda. Eu arrependo muito, Carol, de não ter praticado inglês. Porque aqui, eu vivo na comunidade brasileira aqui. Mas, por exemplo, se eu falasse inglês aqui, mano... Você conseguiria inserir? Tá louca, bicha. Aqui é um lugar de oportunidade.
Quem é sério, quem trabalha com seriedade, que é correto, que é honesto, que é digno, aqui voa. Sim, é um lugar realmente muito interessante. E Alex, você falou muito das características que o brasileiro tem positivas, né, e tudo mais. Como que funciona para você, né? O que desmerece o brasileiro que chega aqui achando que é igual ao Brasil algumas coisas? O que acaba queimando o brasileiro mesmo aqui nos Estados Unidos que você já percebeu também? Ou que você falaria, gente, ó, toma cuidado com isso, porque aqui é diferente. Tem alguma coisa que você destacaria? Eu acho, bom, Carol, que eu tenho convivido, até que não, porque graças a Deus, é o lance que eu te falo do ecossistema, né? Sim. Você acaba escolhendo algumas pessoas, e eu vivo desse meio também, eu te falo que é cristão, que é tal, e parte do princípio, as pessoas já têm um comportamento coerente, diferente do país que vive. Mas eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu perdi minha carteira de habilitação aqui, de tanto infringir a lei. Mas o que é lei? É andando rápido. Aqui, por exemplo, não tem blitz. Igual no Brasil costuma ter, não tem essa cultura. Mas se fizer, não parou, eles te param, velho. Brota por isso do telado. E eu tomei 4, 5 multas, véio, de velocidade. Mas não é que eu tava velocidade correndo, não. É que eu tava, por exemplo, um lugar que era 60 milhas, 40 milhas, eu tava 60. Por quê? Eu tenho um carro que ele é elétrico, então não faz barulho. E às vezes, você está conversando no telefone. Tá no Viva Voz, ela tá conversando. Sabe quando você distrai na conversa e o carro já não faz barulho? As pistas aqui são maravilhosas. Você não sente que tá... E 60 milhas não é... Você não tá correndo. A pista é boa, tem segurança. É distração mesmo, falta de atenção. Aí tomei uma multa, beleza. Tomei a segunda, beleza. Tomei a terceira, beleza. Tomei a quarta, aí tomaram minha carteira. A quinta, aliás. Quando eu tomei a quinta, que tomaram minha carteira, e aí eu não podia dirigir mais, e se eu dirigisse e me pegasse, eu ia preso. Porque aqui você sabe que a lei funciona mesmo. Sim, é. Nesse processo, eu falei, mano, agora... Aí, às vezes tinha que levar os meninos na escola, alguma coisa que no bairro mesmo, eu arriscava. Eu não podia, né? Confessão. Aí eu andava assim, igual uma velha de 99 anos. Filho. Era 20, eu dava 15. Aí, um dia eu passei, 3 tartarugas me ultrapassaram. Eu falei, meu Deus do céu. Resumindo, hoje eu dirijo... Cara, não passo... não tem jeito. Aprendi a dirigir, cara. Assim, no Brasil não existe já isso. Já não existe, exatamente. Então, por exemplo, foi uma coisa que, um exemplo pessoal, de eu cheguei aqui com uma mania que é normal num país... Você não anda num país, no Brasil, a 40 km, você vai 40. 60, você vai 60. É o hábito. Você não faz assim. Exatamente. É aquilo que você falou da raiz da cultura. Aquilo que você não, e no Brasil é cheio de radar. Aqui não tem nada de radar, não tem nada disso. Mas polícia... A cultura, mas tudo, porque funciona o sistema. Exato. Então, no Brasil, você passa o radar, você vê que tem radar, você diminui. Passou, acelera. 90% faz isso. Eu vim dessa cultura. E o pior, é errado, mas você acha... é quase normal, né? E aqui eu fui entender, cara. E paguei caro para entender. Recuperei minha carteira, tudo certo, e agora eu ando direitinho. Eu mesmo vivi. Isso é um exemplo de uma coisa que aqui funciona. Que literalmente funciona mesmo. É muito organizado, é um país muito organizado. Tem coisas que você vê, por exemplo, no meu condomínio lá, um dia que entrou um bicho lá, tipo um tatu lá na piscina. Mano, ficou uma semana parado para limpar, e o processo... E às vezes a gente acha muito chato, acha muito exagerado. Mas esse exagero que faz o país ser um país organizado, né? Pra gente, às vezes, é um pouco frescura demais, um pouco exagero, já tinha limpado, já tinha passado cloro. Mas tem que ter um prazo aqui que segue a bula no pé da letra. Regra, né? Não tem interpretação para regra. Não tem. Né? Isso é muito diferente. Ao pé da letra. E, Alex, pensando em futuro, né? Você está aqui há 1 ano e meio, fazendo várias coisas incríveis também. O que você pensa para você no futuro? O que você desenha para você no futuro da América? Eu tenho um sonho, e aqui é o berço disso, né, que é cinema. Eu mexo com audiovisual, mexo com vídeo, já produzi documentários, já produzi curta-metragem, já produzi DVDs, tudo, enfim, quase tudo. A única coisa que eu não fiz ainda é filme. Aqui é um sonho, cara. Assim, eu creio que Deus tem me conectado com algumas pessoas do mercado do cinema. Meu sonho mesmo. Se não eu, pelo menos eu ajudar a construir essa ponte do cinema cristão brasileiro, que seja produzido aqui, as pessoas aprendendo aqui, porque o cinema brasileiro já é um cinema relevante há muitos anos. Agora, recentemente, inclusive, ganhamos o Oscar, que eu acho que veio tarde, nós já merecemos esse Oscar em algumas obras passadas, mas que bom que veio agora.
Mas o mercado cristão, que é onde eu atuo, ainda é praticamente virgem. A questão do cinema brasileiro. Que tem tantos testemunhos, a gente vê tantos filmes de histórias reais, né? Meu Deus, tem tanta história incrível no Brasil de pessoas que tiveram uma vida transformada. Nossa, eu conheço dezenas de histórias, centenas de histórias. Então, o futuro, eu gostaria muito de entrar nesse caminho do cinema. Sensacional. Com certeza você vai, Alex. Tomara, te vejo ali já, viu? Nossa. Te vejo ali, com certeza. Vai ser incrível. Mesmo. Alex, e me conta um pouquinho sobre o que você tem orgulho na sua história, assim, de modo geral. Você falou bastante das suas origens, e aí agora você está fazendo um novo livro, não é nem um capítulo, um novo livro da sua história aqui nos Estados Unidos. Você tem esse futuro pela frente. Quando você olha para você, com toda essa trajetória de vida, todos esses prêmios, a humildade que você continua tendo, que eu acho que isso é muito raro nas pessoas que conquistam grandes coisas. O que você destacaria em você mesmo que você olha e fala assim, eu tenho orgulho de mim nessa parte, especificamente? Carol, por que pareça, eu não tenho muito orgulho de mim de muita coisa não, você acredita? Eu acho que a gente é tão falho. Eu acho que eu poderia ser um cara tão melhor, sabe? De verdade mesmo, assim. Mas uma coisa que eu acho que eu não sei se a palavra é orgulho, mas que eu tento preservar o tempo todo, eu diria que é uma coisa difícil de achar, que eu acho que eu tenho em mim diferente dos outros, de muitos, pelo menos do meu meio. É a motivação. O que me move? Até emociono, porque eu pago um preço muito caro para viver o que me move, que é realmente ver um mundo melhor e ver as pessoas acreditando em Deus. Não ser movido pelo dinheiro, que é o que move o mundo. As pessoas fazem tudo por dinheiro. E eu já perdi muito, cara. Fui usado demais por ter um coração que realmente quer usar o que Deus me deu para levar uma mensagem de transformação para as pessoas. E quando você não coloca o dinheiro na frente, no mundo onde as pessoas todas colocam quase, Sim. O dinheiro é a mola propulsora de todo mundo, o dinheiro quase sempre é o mais importante para as pessoas, aí você sofre muito, sabe? Então eu tenho um orgulho um pouco disso, assim. Eu sempre faço uma análise do meu coração. Assim. Por que eu estou fazendo isso? Qual que é o motivo? Porque eu acho muito pouco o dinheiro. Você vai fazer um trabalho para ganhar $1 milhão. Eu acho pouco, velho. Você acha pouco $1 milhão? Eu acho. Porque eu já fiz trabalhos que tiraram pessoas da depressão. Eu já fiz trabalhos de pessoas que estavam na cadeia, que me assistiam. Que um dia eu estava no restaurante, o garçom veio me abraçar e falou, pô, velho, eu estava preso, eu te assistia dentro da cadeia. E eu conheci Jesus através de você. Quando você experimenta isso, um dia eu estava editando meu programa, entrou um adolescente, me abraçou e falou assim, pô, eu não saía do quarto. E o seu programa me tirou do quarto. Então, quando você começa a ter esse tipo de experiência, o que vale $1 milhão? Não. O que vale R$100 mil? Que a traça come. A gente viu recentemente na Califórnia lá um incêndio queimando mansões, que vale milhões. Um fogo veio, um vento, acabou. O dinheiro é isso. Hoje tem, mas você não tem. E essas pessoas que você transformou, elas vão continuar lá. Entendeu? A vida delas mudar. O impacto, né? O que você pode... É nobre. Acho que você saber ser nobre com a sua essência. Né? Então isso é uma coisa que... Eu nem deveria ter orgulho disso, porque eu acho que as pessoas todas deveriam ser assim. Mas isso é uma coisa em mim... A minha qualidade, eu não acho que ela é técnica, que ela é profissional. Eu acho que é essa motivação, sabe? E eu sempre tento buscar, e eu acho muito difícil, mas eu tento buscar pessoas que se movem também por uma motivação que seja mais do que cara. Do que mundo, né? Não que eu ache contra, o dinheiro é legal, eu amo o dinheiro também. É bom demais ter as coisas, não acho nada contra. Mas em que posição que ele está, né? Ele é o primeiro lugar, onde normalmente ele fica. O dinheiro é tudo. E pessoas passam por cima de amizade, passam por cima do próprio caráter, passam por cima da família. O dinheiro não é, cara. O dinheiro tem que estar num lugar importante da sua vida, mas não no primeiro lugar. Acredito que não no segundo também. Talvez no terceiro, não sei. Acho que não precisa também não. Está entre os 5 coisas mais importantes, ok, mas no primeiro lugar eu acho muito pobre. Vai ter gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Sim. É tipo isso, sacou? Exatamente. Eu acho que seria isso. Alex, já te admirava muito. Conhecendo você e você falando isso, me deixou emocionada também, porque isso é raro.
Então, eu tenho muito orgulho em estar com você aqui agora. Eu tenho muito orgulho Imagina, em estar com você aqui agora. fico feliz. Porque conhecer pessoas assim, com o coração dessa forma, me deixa... Eu sempre escuto muito o Rodrigo e a Leda, né? A gente trabalha no mesmo lugar, ali estamos juntos, mas a gente se vê pouco, né, no trabalho. Então, Rodrigo e Leda sempre reforçam sobre você, como você é uma pessoa maravilhosa. E eu sempre gostei de você de graça também. Sim. E aí, Obrigado. Enfim, isso agora para mim representa muito, muito mesmo. Que massa. Parabéns por isso. Carol, e você que chegou aqui falando, tá nervosa de entrevistar, mandou super bem. E eu também, nós nos conhecemos mais numa viagem que a gente fez, maravilhosa, sim, né? Sim. Um lugar super interessante, que é o Vale do Silício. E eu conheci você e seu marido. E foi um amor à primeira vista também, cara. Porque eu já tenho, por natureza, admirar. Vocês têm duas qualidades que eu amo muito. Primeiro é serem bons no que fazem. Serem profissionais de ponta. Eu amo gente que é boa no que faz. Eu amo. Seja o que for. Um cara que corta papel. Não interessa, não tem negócio de profissão. Se você é bom no que você faz, eu já tenho a tendência a amar. E pessoas simples, né? Eu amo gente simples. Você pode ser uma pessoa sofisticada. Isso não te impede de ser uma pessoa simples, mesmo sofisticada. E vocês são pessoas incríveis, assim. E por isso que, obviamente, eu fiquei feliz de ter esse bate-papo aqui. Demais, eu tô adorando também. E, Alex, eu queria te fazer uma última pergunta, mas essa pergunta é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque eu acho que cada um tem a sua mensagem e uma forma de levar para as pessoas aquilo que acredita. E eu queria, se você tivesse a oportunidade agora de estar falando com todos os brasileiros, todos eles, que mensagem você deixaria? Pode ser qualquer mensagem que veio na sua cabeça, algo que você gostaria de tocar realmente agora. Mano, não tem como, a mensagem que eu carrego, não tem como mudar. Se eu tivesse uma oportunidade de falar com todos os brasileiros, sem dúvida nenhuma, eu diria o seguinte: não importa a sua religião. Não importa nem se você não tem religião nenhuma. Se permita conhecer um pouco a Jesus. Não misture Jesus com a religião, não misture Jesus com algumas pessoas que você vê na televisão, na internet, que representam ou deveriam representá-lo. Acredite que ele pode falar com você de forma individual. Se você abrir o seu coração e buscá-lo na sua intimidade, mesmo que você tenha vergonha de falar isso, porque seus amigos vão zombar de você, porque talvez você se diz ser ateu, por exemplo, faz uma experiência na sua intimidade sozinho, fala, Deus, fica pra nós aqui, não fala pra ninguém não, mas você existe mesmo, dá um sinal aí. Se você fizer isso de coração limpo, aberto, eu acredito que você vai ser surpreendido. E para você que está vivendo algum luto, alguma dor, um momento de muita dificuldade, entenda que é no fogo que o ferro ele é feito, ele é forjado. A espada é no fogo. E eu acredito que talvez essa dor que você está vivendo vai, sem dúvida, te fazer uma pessoa mais forte. Ah, mas não quero ser mais forte. Eu quero a minha filha de volta. Eu quero o meu pai de volta. Eu quero o meu casamento de volta. Eu acredito numa coisa. Deus nunca perde o controle de nada, por mais que pareça. O mundo está um caos, sim. É porque a gente tem um limite de ver até a morte. E eu acredito na vida após a morte. E Deus vê muito além disso. E eu acredito de verdade. A Bíblia tem uma parte que fala assim, que tudo coopera para o bem de quem ama Deus. Por mais difícil que seja o que você está vivendo, de alguma forma isso vai cooperar para que você seja uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, você vai construir uma história que vai deixar, né, um legado. A minha preocupação é, o dia que eu for em volta do meu caixão ali, as pessoas vão estar falando o quê? Né? Que tipo de saudade que eu vou deixar? Então, que Deus possa abençoar você, cuidar de você, alcançar o seu coração. Eu poderia dar dicas aqui de pai de coisa, mas, cara, a gente vê hoje tantos coaches falando tantas coisas, mas acho que não tem nada mais puro e simples que isso, cara. Conheça Jesus e ele vai se apresentar para você de uma forma incrível. A Bíblia, ela é legal, bacana, a igreja, tudo isso é legal. Mas Jesus é muito mais do que tudo isso. Ele é muito mais do que a Bíblia, ele é muito mais do que a religião. Ele é muito mais do que um grupo que se reúne. Ele é muito mais. Ele é incrível e é real. E ele fala. Como fala? Se você duvida, faz um teste aí. Depois você me conta. Sensacional. E nós vamos deixar aqui todos os canais do Alex também, para que vocês possam se conectar com ele. Vale muito a pena, como vocês já viram aqui. Alex, você começou dizendo que você é improvável. Eu termino dizendo que você é impressionante. Imagina, Carol. De verdade, imagina. viu? Obrigada por essa conversa. Pessoa maravilhosa. Adorei também. E uma coisa que você fez aqui durante toda essa entrevista é mostrar a essência.
poucas pessoas têm essa coragem de vir aqui e mostrar a essência também. Sim. Parabéns por isso. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado, querida. Obrigado, amei, viu? Amei também. Achei ótimo. Bom. Obrigada. Bom demais.